Boa noite. Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia rapidamente em Romanos capítulo 6, versos 1 a 14. Nós vamos meditar, aproveitando o contexto de hoje, da nova vida que temos em Cristo. O que aconteceu e como nós vivemos essa vida. Romanos 6, versos 1 a 14. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Por que esse texto aí começa com uma pergunta? E por que esse texto começa com essa pergunta? Você vê aí no verso 1 que Paulo começa aqui, diremos, então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Você vê que você tem essa conjunção aí de transição, esse então, provavelmente então Paulo está fazendo uma pergunta, uma objeção daquilo que foi dito anteriormente. O que foi dito anteriormente? Lembra que quando Paulo começa a carta aos Romanos, ele começa naquele capítulo 1, dos versos 1 a 5, falando acerca do Evangelho de Deus. Logo nos primeiros versos, Paulo apresenta o Evangelho. Ele vai dizer que ele é chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele vai dizer que esse Evangelho foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Esse Evangelho é acerca do seu Filho. Esse Filho assumiu a nossa carne. Ele foi designado Filho de Deus com poder. Ele é descendente de Davi. Paulo começa a carta aos Romanos apresentando a joia, por assim dizer, o Evangelho. Mas aí, para ele fazer essa joia brilhar e mostrar a nós a necessidade que nós temos do Evangelho, Paulo vai colocar agora um pano de fundo, bem escuro e bem preto, para que essa joia brilhe ainda mais, que é nosso pecado. Por isso que a partir do verso 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 21, Paulo vai falar do pecado humano. E aí vocês lembram o que Paulo falou acerca do pecado humano? No verso 18 do capítulo 1, ele vai dizer que a ira de Deus está sendo manifestada sobre a injustiça e impiedade dos homens. No final do capítulo 1, ele vai citar 21 pecados e vai dizer que os homens não só praticam o pecado, mas aprovam esses pecados. No capítulo 2, ele vai dizer então que o juízo de Deus é inevitável para esses homens que vivem pecando. E aí o argumento dele fecha no capítulo 3, falando que nenhum homem vai ser justificado mediante a obediência à lei. Ninguém vai receber favor de Deus se você for obediente ou não. Não é assim que você vai receber o favor de Deus. Então como, Paulo, nós vamos receber o favor de Deus? Agora ele entra no capítulo 3, metade dele, versos 21 e diante. E do capítulo 3, verso 21 e diante, Paulo vai dar a solução. Verso 21 vai dizer que Deus enviou o seu Filho Jesus como propiciação. Vai dizer que Jesus é a nossa redenção, que essa justiça de Deus agora vem mediante a fé. Capítulo 4, ele vai dar 2 exemplos então de como a justificação vem pela fé. Abraão e Davi
não fizeram boas obras, mas foram justificados. Paulo vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Capítulo 5, Paulo vai falar acerca dos benefícios, pelo menos no início do capítulo 5, dos benefícios dessa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e outros benefícios que nós temos. E aí, chegando agora perto do capítulo que nós estamos considerando, Paulo vai dizer do porquê o ato de um só homem se aplica a vários homens. Por que Paulo vai dizer? Como que isso aconteceu? Paulo vai dizer que existem dois representantes. Existe Jesus como nosso representante e existe Adão como representante de toda a raça humana. Deus olha para a raça humana e vê dois representantes legais, duas cabeças, Jesus e Adão. E agora, olha o verso 20 aí, para a gente entrar na pergunta do capítulo 6, olha o verso 20 do capítulo 5. Como que Paulo está contrastando, então, a obra de Adão e a obra de Cristo? Ele vai dizer no verso 20 que onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Em outras versões, onde tinha ali pecado, superabundou a graça. Pensa você agora um ouvinte ou um leitor dessa carta, o apóstolo Paulo apresentando o evangelho da graça, e aí você poderia questionar o apóstolo Paulo, Paulo, se você continuar pregando esse evangelho da graça, a gente vai ter um problema. Qual é? Se você continuar pregando esse evangelho, pessoas vão começar a viver em pecado. Porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Logo, eu posso viver em pecado. Quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, é esse tipo de objeção que nós temos que ter. Paulo só está recebendo essa objeção no capítulo 6, verso 1, exatamente porque ele estava pregando o verdadeiro evangelho. E é por isso que você tem essa pergunta, então. Que diremos, então? Vamos continuar no pecado, uma vez que a graça aumenta quando você tem uma situação de pecado? Vamos continuar, então, pecando? E aí Paulo vai nos ensinar 4 lições sobre a vida cristã, do porquê o cristão não vive pecando. Ele não precisa mudar o evangelho dele para dizer por que nós não vamos pecar. Ele vai dar 4 razões do porquê o cristão agora não vive mais em pecado. E a primeira razão, bem rapidamente com vocês, ele vai dizer que nós morremos para o pecado. Versos 1 e 2. Nós morremos para o pecado. Olha o verso 2. Paulo vai responder, será que nós vamos continuar pecando, então para a graça aumentar? Verso 2 ele vai dizer, de modo nenhum. Paulo aqui está sendo bem duro, está sendo bem enfático. A construção que ele faz aqui é como se fosse, isso é um absurdo, continuar pecando para que a graça aumente, isso aqui é um absurdo. E ele vai dizer, como viveremos ainda no pecado? Veja, se nós já morremos para o pecado. 2 coisas precisam ficar claras aqui para a gente. A primeira é que Paulo não está considerando a impossibilidade aqui do crente pecar. Paulo não está falando que uma vez que nós morremos para o pecado, nós não vamos mais pecar. Não é isso. Paulo não está defendendo aqui um tipo de perfeccionismo, como alguns poderiam argumentar. Está vendo? Paulo aqui está dizendo que nós morremos para o pecado. Paulo não está dizendo aqui também que nós deveríamos estar mortos por pecado. Se considerem só mortos. Isso não aconteceu com vocês. Só se considerem assim um pouquinho. Não, ele está falando, não, vocês morreram para o pecado. Paulo não está dizendo que nós estamos morrendo para o pecado. E Paulo também não está dizendo que nós estamos renunciando o pecado. Nós renunciamos o pecado, mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está realmente falando que algo nos aconteceu. Nós morremos para o pecado. E a lógica é como é que você vai viver no pecado, estar nesse contexto, o pecado vai te caracterizar uma vez que você morreu para ele. A pergunta é, o que significa quando Paulo diz que nós morremos para o pecado? Para responder isso, é só a gente olhar o contexto. Olha aí o verso 21 do capítulo 5. O que Paulo estava dizendo antes dessa primeira pergunta? Ele vai dizer que o pecado reinou pela morte, assim também agora a graça reina pela justiça. O contraste que Paulo está fazendo aqui é de senhorio, é de reino, é de domínio, é de poder. Quando estávamos em Adão, o pecado reinava sobre as nossas vidas. Tinha poder sobre as nossas vidas, tinha domínio, era o nosso Senhor. Agora que vocês estão na graça, agora que vocês estão em Cristo, vocês não estão mais debaixo do senhorio do pecado, do domínio do pecado. Deixa eu tentar defender isso, mostrando alguns versos para vocês. Olha o finalzinho do verso 6. Não sejamos mais escravos do pecado. Verso 9, finalzinho do verso 9. A morte já não tem domínio, olha a palavrinha que ele usa, domínio sobre ele. No verso 11 ele vai dizer, assim considerem-se então
mortos para o pecado, mortos no sentido de domínio. Verso 14, a conclusão de Paulo. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então Paulo está dizendo para nós que nós não vamos mais viver no pecado, porque nós morremos para o pecado. Que tipo de morte? Uma morte para o domínio, uma morte para o senhorio do pecado. Eu sei que isso levanta algumas objeções, do tipo, então por que nós pecamos ainda? Se nós não estamos mais debaixo do senhorio e do poder do pecado, por que a gente ainda peca? Uma ilustração muito boa que Lloyd Jones usa aqui para descrever esse cenário. Imagina você que você tem uma estrada e 2 campos aqui desse lado. Nesse lado aqui nós estávamos vivendo debaixo de um senhor. Aí você tem essa estrada aqui separando, o senhor desse terreno aqui veio aqui, pegou a gente desse campo e transferiu a gente agora para esse outro campo. Só que esse senhor ainda vira para a gente que está vivendo nesse campo e diz, vocês ainda me pertencem, vocês ainda têm que me obedecer. E às vezes mesmo nós não estamos aqui, nós estamos aqui vivendo debaixo desse senhorio e desse domínio, às vezes a gente acredita que esse cara aqui ainda é senhor sobre as nossas vidas. E a gente ainda quer às vezes obedecer esse poder e esse domínio. Fato é que Paulo está dizendo que nós morremos para o senhorio do pecado, nós morremos então para o poder do pecado. Claro que na nossa existência nós ainda somos pecadores por natureza, isso não vai acontecer perfeitamente aqui, né? Não é que algo que já aconteceu, é um fato, mas na nossa experiência nós ainda lutaremos com essas questões. O que isso tem a ver com batismo? E por que eu estou levantando essa questão aqui com batismo? Porque alguns vão dizer, exatamente por essa passagem, que nós morremos para o pecado porque estamos unidos a Cristo. E isso é verdade. O grande tema desse capítulo 6 aí é a nossa união com Cristo. Se você vê, por exemplo, o verso 5, vai dizer porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também seremos como Ele na semelhança da sua ressurreição. O grande tema aí do capítulo 6 é essa união que nós temos com Cristo. E por isso morremos para o pecado. A morte de Cristo é a nossa morte, a ressurreição de Cristo é a nossa vida. Agora, onde que está a confusão com esse capítulo 6? Alguns vão dizer que essa união que nós temos com Cristo acontece no batismo. Alguns vão dizer que sim, nós morremos para o pecado. Mas sabe aonde acontece essa união do crente com Cristo? Aonde? Na hora que o crente entra agora debaixo das águas e sai disso daí, sai das águas. A prova disso é os versos 3 e 4. Olha a confusão nos versos 3 e 4. Ele vai dizer na parte B do verso 3, fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte. O verso 3 está falando, ou vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha o verso 4. Fomos sepultados com Ele na morte, como? Pelo batismo. Então alguns vão afirmar que essa união que acontece com Cristo e o crente, acontece no batismo. Nós fomos batizados com Ele na morte, pelo batismo. E aí é o meu segundo ponto com vocês, acerca da nossa união com Cristo. E eu quero defender que essa união com Cristo não acontece no batismo. Não é isso que nós estamos realizando, batizando pessoas. Ao batizarmos pessoas, nós não estamos unindo pessoas a Cristo. Não é isso que nós deveríamos aprender com essa passagem. Eu coloco dois versos para provar como acontece a nossa união com Cristo, e provando que não é pelo batismo. Primeiro verso, você tem aí 1 Coríntios capítulo 1, 30. Olha o que Paulo diz. É, porém, por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Então, essa união do crente com Cristo acontece por uma iniciativa divina. Ninguém pode se unir a Cristo se Deus não unir essa pessoa a Cristo. Primeira coisa é essa. Mas como que Deus une o crente a Cristo? Olha outra passagem que eu coloco para vocês. Gálatas 3, 19 e 20. Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu estou unido com Cristo. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ok, está falando da união com Cristo. Como que isso acontece, Paulo? Através do batismo, ele vai dizer, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Como que acontece a união do crente com Cristo? A união do crente acontece pela fé
e não pelo batismo. O que nós estamos celebrando aqui nessa noite, e isso que é maravilhoso, gente, esse momento que nós vamos ter agora de batismo, é a união que Deus fez dessas pessoas em Cristo Jesus. Deus uniu essas pessoas pelo Espírito dele a Cristo Jesus mediante a fé. E essa união que essas pessoas têm com Cristo Jesus agora será representada pelo batismo. A Igreja da Trindade não uniu essas pessoas a Cristo. O Tiago e o Franklin não uniram essas pessoas a Cristo. Vocês que discipularam essas pessoas, vocês não uniram essas pessoas a Cristo. Ninguém tem poder para unir essas pessoas a Cristo. Quem uniu essas pessoas a Cristo foi o próprio Deus, dando a elas fé, e uma vez agora que elas creram, agora elas estão unidas com Cristo. E o que o batismo significa? O batismo significa ou representa essa união espiritual dessas pessoas com Cristo. E essa é a gratidão e o motivo de louvor que nós temos nessa noite. Batismo não une pessoas a Cristo. Batismo não é a porta, por assim dizer, do reino. As pessoas entram no reino pela fé em Cristo Jesus. As pessoas são unidas a Cristo Jesus mediante a fé, e o batismo representa isso. E para a gente terminar, meu último ponto, como se espera agora que esses batizandos, esses novos membros que estão chegando na Trindade agora vivam? Como que se espera que um crente passe a viver agora, uma vez que ele foi unido com Cristo, uma vez que isso foi representado no batismo? Paulo vai dizer 4 coisas que nós temos que fazer agora, uma vez que somos unidos com Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos saber disso. Precisamos saber. Olha o verso 6. Sabendo isto, diz Paulo, que a velha natureza foi crucificada com ele. Olha o verso 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Primeira coisa que nós precisamos fazer, uma vez que estamos unidos a Cristo, nós precisamos ter essa consciência de que nós podemos não mais obedecer o pecado. Nós precisamos ter essa consciência de que nós fomos unidos com Cristo. Primeira observação que Paulo nos dá, vocês precisam saber de algo. Saber o quê? Que vocês agora estão em Cristo Jesus. A segunda coisa que Paulo nos orienta que nós temos que fazer, não só saber, mas nós temos que considerar isso como verdade. Por isso que ele vai dizer no verso 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Nós já morremos para o pecado em Cristo Jesus e agora precisamos nos considerar mortos para o pecado. Por isso que aqueles que estão se batizando hoje e aqueles novos membros que estão ingressando agora à Igreja da Trindade, não se espera deles uma vida caracterizada pelo pecado, porque eles morreram para o pecado. E o que Paulo espera agora é que vocês vão se considerar mortos para o pecado. Terceira coisa que Paulo vai dizer é que vocês precisam impedir, e impedir o que no verso 12? Que o pecado reine em seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Em outras palavras, Paulo vai dizer, trave a guerra contra o pecado. A prova da verdadeira vida cristã é se há uma guerra contra o pecado. E por último, Paulo termina dizendo então, façam tudo isso, saibam, considerem, impeçam que o pecado reine e por último, se ofereçam como instrumentos de justiça. Olha o verso 13. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas, como pessoas que já passaram da morte para a vida, ofereçam-se a si mesmos e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. O que se espera então desses batizandos e o que se esperam dos novos membros que estão ingressando na Trindade é que agora vocês passem a servir Cristo, passem a servir Deus, passem a servir essa comunidade e esses irmãos, usando os membros de vocês como instrumentos de justiça. Nós morremos para o pecado, nós estamos simbolizando isso hoje no batismo, e nós temos uma nova vida agora para vivermos em Cristo Jesus. Se você entrou aqui hoje, você ainda está debaixo do senhorio do pecado, se você ainda está debaixo do domínio do pecado, crê em Jesus, e Ele vai te libertar desse domínio e desse poder. Nós que somos membros da Trindade, precisamos viver essa qualidade de vida. E os novos membros e aqueles que estão se batizando, nós estamos exatamente celebrando essa união que Deus fez em Cristo Jesus, possibilitando agora essa nova vida.